como era o comportamento das pessoas nessa relação de consumo antes do digital e como foi essa transformação, Gra? Então, com o advento aí da pandemia, né, que foi algo impensado, as empresas tiveram que simplesmente acelerar tudo isso, né? Acelerar o processo de, eu estou migrando para o digital. Com a pandemia, elas tiveram que ir, não tinha outra escolha, não tinha, vou pensar o que eu vou fazer. Então, elas tiveram que acelerar por uma questão lógica. Só que com isso, não foi só as empresas que mudaram de comportamento. As pessoas também mudaram de comportamento. Antes, eu não me importava em pegar o meu telefone, pegar o meu celular, procurar um número de telefone e ligar para uma pizzaria para pedir uma pizza. Não, com a pandemia ficou muito prático a gente pegar o celular, a gente baixar um aplicativo e ligar lá e querer que a pizza venha rápido. Por quê? Porque o nosso comportamento mudou. A gente passou a não querer mais ir no banco, porque, poxa, tem toda a pandemia, tem essa questão, então eu quero o quê? Um aplicativo que resolva a minha vida. Então, as pessoas, elas mudaram de comportamento, assim como as empresas mudaram de comportamento. Então, aquela falácia, né, que a gente tinha, quando voltar ao normal? Não vai voltar ao normal. Por quê? Porque a gente já mudou. A gente mudou o comportamento da pessoa, a gente mudou o comportamento das empresas e as pessoas passaram a ser mais imediatistas. Então, a pandemia, isso era uma coisa, né, que iria vir, mas com o tempo, com a pandemia a gente é obrigado a usar o aplicativo para fazer isso. A gente é obrigado a baixar um aplicativo porque, poxa, também passar o dinheiro é uma coisa complicada. Então, várias outras coisas, a gente é obrigado a pedir comida, isso mudou muito, né? As pessoas passaram a ter essa opção. A gente passou a comprar mais pela internet. Então, essa mudança foi das empresas, mas, consequentemente, junto, o consumidor aprendeu coisas que talvez ele iria demorar anos para aprender. Então, isso foi o bacana, né? Claro, teve o lado complexo da pandemia, o lado ruim, enfim, mas o lado bom, em alguns casos, é isso, essa aceleração que ela trouxe. E essas questões de adaptação, às vezes, tem que ser bem rápida, porque a tecnologia, ela tem um crescimento exponencial, né? E algumas empresas que não se adaptaram, a gente viu que morreram, né? Por exemplo, quem aí lembra das máquinas fotográficas, filmes, né? A Kodak, a Blockbuster, né? Quando a gente fala de filmes. E também, eu acho que os profissionais, né? Já que a gente está falando aqui dos médicos, né? Também precisam se adaptar a esses novos tempos, que talvez... hoje, isso é o normal, né? Então, é importante ficar antenado nessa mudança de comportamento também das pessoas em relação a como elas procuram, né, um profissional de saúde, um médico. Por exemplo, né, Gra, talvez você lembra, né? Talvez você não lembra nem viu, né? Uma lista telefônica daquelas amarelas, né? Ou buscar, não lembro. Nunca nem Ou, vi. ou buscar o nome do médico no livrinho do convênio, né? E tal. Hoje em dia, ninguém mais faz isso, né? Tá todo mundo buscando direto no digital. Às vezes, um comportamento também que mudou bastante é o pessoal não liga mais nos consultórios, ligar, né? A pessoa ou usa um WhatsApp e hoje já está migrando para uma agenda digital também, né? Agendamento online, né? Exatamente. Essa questão de mudança aí, né? Quando a gente fala em mudança e tudo isso, qualquer empresa ela tem que estar muito atenta à mudança do consumidor. Antigamente, por exemplo, né? Tu falou da Kodak. A Kodak, ela simplesmente, não, o meu mercado é vender filme fotográfico, ponto. Eu não posso mudar nada disso. Aí vem quem? Vem o Instagram, que é um aplicativo que ele tem a mesma função. Só que ele pensa o quê? Eu não vou vender filme, eu vou guardar memórias. E as pessoas, elas tiram foto para quê? Para mostrar para os outros. Eu tinha o meu álbum lá antigamente, né? Aquele álbum gigante que a gente vê hoje em dia dos avós, dos pais, né? Aquele álbum de foto da família, de casamento e tal. Hoje em dia, é tudo no Instagram. A gente coloca no Instagram. Por quê? Porque eu vou mostrar para os conhecidos, para os não conhecidos, enfim. Então, o que é acho que a grande questão? O médico, né, no sentido de que ele tem que entender é que qual que é a função dele? É ajudar pessoas, é curar pessoas, é tratar doenças, enfim. E como ele vai fazer isso? Se é online, se é presencial, não sei. Só que se ele continuar, se é online, se é presencial, enfim. Mas se ele continuar fazendo o que ninguém mais está procurando, ele não vai conseguir atender ninguém.
Por quê? Porque as pessoas não querem mais aquilo. A função dele continua a mesma, tratar pessoas. Assim como se a Kodak lá atrás tivesse como missão dela, como função dela, registrar momentos especiais, registrar momentos de família, talvez ela teria se adaptado. Aí a gente fala muito do propósito da empresa, né? E a gente vê que essas empresas que faliram é porque elas ficaram presas a um propósito. E a um propósito que era aquela coisa engessada. E talvez um médico que não se adapte, que não vá encontrar o paciente dele de outra forma, ele vai ficar querendo cumprir aquele propósito numa coisa onde não existe mais, onde não tem mais cliente. E uma coisa que eu sempre falo, né, quando a gente fala de inovação, enfim, não existe cliente, ou nesse caso, né, dos médicos, paciente fiel. Ai, como assim? Nossa, os meus me adoram, são fiéis e tal. Se existe cliente fiel, me fala uma pessoa que ainda continua comprando filme fotográfico da Kodak para colocar lá na máquina. Não existe. As pessoas mudam, o comportamento muda e elas vão querer o quê? As mudanças também. E não existe um cliente que seja fiel às coisas que são ultrapassadas. As pessoas querem a comodidade, a velocidade, né? Então, a gente está hoje numa geração que é muito mais imediatista, né? Talvez a gente tenha essa transição geracional, mas aí a gente pensando nessa faixa etária aí, do pessoal está aí com seus 25 anos, né? Mais ou menos já é dessa geração que pegou toda essa revolução digital que a gente está vivendo, revolução das redes sociais também, né? Já nasceram com isso em andamento, né? E essa questão do imediatismo, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre como isso também pode afetar a relação do atendimento médico, principalmente na questão do agendamento, né? De como as pessoas acham o profissional? Exatamente. Até esses tempos, eu fiz uma pesquisa, né? Conversei com... mandei um Google Forms, né? Para os colegas da minha sobrinha, que ela é geração nova aí, total, né? 13 anos, enfim. E eles não têm paciência para nada, assim como a gente não tem, mas a geração que vem para frente, a geração mais nova, é pior ainda. Por quê? Porque eles já nasceram num ambiente em que eu aperto um botãozinho, um botão não, né? Eu aperto uma tela, vai vir a música que eu quero. Antigamente, a gente tinha que o quê? Comprar um CD ou comprar uma fita, talvez que tivesse lá, sei lá, 20 músicas, mas só uma que eu queria ouvir. Eu tinha que esperar aquele CD estar no mercado, ou pelo menos, né, na minha época, que ninguém grave isso, mas enfim, esperar estar no camelô para a gente comprar, porque era muito caro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você clica ali, você tem, na hora, a música que você quer. Na hora você escuta ela quantas vezes você quer, você não precisa escutar ela até no final, você pode voltar, você pode fazer o que você quiser. É assim para pedir comida, eu clico ali, daqui a pouco vem a comida que eu quero na minha casa. Sim. E a medicina também é assim, aquele negócio de, eu vou procurar na lista, eu vou procurar na relação dos convênios, aí eu vou ligar, eu vou esperar alguém me atender, já está bem fora de moda. Quanto mais para a geraçãozinha que vem aí, quando eles tomarem as decisões deles. Eles querem não fazer isso, assim como eles não querem esperar para ser atendidos. Antigamente, você ia no médico e ele demorava para te atender, o doutor está atrasado. Ok, nossa, o doutor está atrasado, é um cara muito compromissado, né? Nossa, deve ter tido uma emergência, alguma coisa. Não. Hoje em dia, se ele não te atende no horário, é uma falta de respeito com o cliente, a experiência do cliente fica comprometida, e pronto, eu vou sair falando mal daquele cara, por mais que a consulta for boa, eu vou sair falando mal. Por quê? Porque ele não me respeitou, porque ele achou que o meu tempo não era importante. Então, a gente valorizar o tempo do outro é uma coisa que essa geração ela preza muito. As pessoas de hoje em dia, o tempo é contado, eu não posso perder mais 10 segundos ali assistindo um vídeo que não me interessa, eu tenho que chamar atenção no início. Então, quanto mais ficar lá 1 hora esperando o cara que atrasou, ficar procurando, né, coisas, vou ler uma revista, então, para passar o tempo, o que eu faço para passar o tempo enquanto eu espero o abençoado, né? E procurar, ele ter o trabalho de procurar, ir numa lista telefônica e tal, ter que ligar. A geração de hoje em dia não quer mais ligar. Eu sou um pouquinho mais velha, não sou da geração tão jovenzinha aí, tão adolescente, né? Um pouquinho só. Mas eu tenho pavor de ligação. Para mim é assim, em últimos casos, tá morrendo, liga.
Fora isso, não. Fora isso, vamos resolver pelo WhatsApp. Vamos clicar ali e vamos resolver isso. Então, se eu tenho que ligar no consultório médico para marcar uma consulta, já é um motivo. Ah, não, esse cara aí tá desatualizado, não serve. Eu vejo que as pessoas, né, nessa questão do imediatismo, né, elas têm um problema de saúde, né? Tá lá pesquisando, que já pensou, o cara pegou um exame, ele acabou de receber o exame, né? Ele está curioso, né? Tá curioso, ele não consegue às vezes falar com o médico dele, porque ele tá com aquela curiosidade, 10 horas da noite, né? Aí ele começa a procurar no Google, hoje no chat GPT, e aí ele fica mais ansioso, porque ele começa a ver umas respostas lá e ele vai ficando mais ansioso, né? E aí ele às vezes vai encontrar às vezes a resposta, né, que o médico deu para aquela pergunta, e se ele vê que ele tem uma agenda eletrônica bem disponível ali, é muito fácil a tendência dele de falar, opa, o cara tem aqui um horário, né, e às vezes até por telemedicina, como muitos colegas têm agenda, né, nossa, esse daqui tem um horário hoje, está atendendo agora à noite. Aí ele clica lá, marca consulta imediato. E aí aquele colega lá que não deu acesso a ele, né, que não pôde atendê-lo na hora que ele estava angustiado com a ansiedade dele, vai perder o paciente, né? Provavelmente o paciente vai migrar para outro que atenda ele mais rápido. Isso é uma realidade, né? A gente está falando de algo que muita gente pode se incomodar com isso, mas é real. As pessoas querem resolver os problemas delas imediatamente, porque hoje, como você falou, a pessoa antigamente a gente comprava um CD inteiro com 20 músicas para ouvir aquela que era o hit, né? E as outras a gente, né, pagava por elas e não queria. Hoje no Spotify, tu escolhe a música que você quer e na hora que você quer, né? Então, isso é um comportamento que vai se repetindo, né? Replicando para outras coisas também.